O youtuber Felipe Castanhari, com mais de 12 milhões de inscritos no YouTube, fez ontem um vídeo sobre o desmatamento. Ele falou sobre várias causas, vários problemas ligados ao desmatamento, mas será que ficou faltando alguma coisa, alguma informação? Eu sou a Mocinha e esse é o Vegflixer por um dia. Antes de começar esse vídeo, eu preciso falar que não é um vídeo treta, não é um vídeo cheio de acidez, ironia, de deboche, de agressividade, nada. Eu adoro o conteúdo do Castanhari, sou inscrita no canal dele, assisto todos os vídeos dele, recomendo pra todo mundo. Eu acho que o conteúdo que o Castanhari produz é um conteúdo muito sério. Ele trabalha sempre com uma equipe que dá suporte para as informações que ele compartilha. E esse vídeo, se você ainda não assistiu, eu recomendo que você assista, porque ele é muito bom e ele compartilha muitas informações, inclusive técnicas, sobre a Amazônia, sobre o aquecimento global, enfim, é muito legal. Mas algumas coisinhas eu gostaria de ressaltar nesse vídeo aqui. Então a gente vai assistir algumas partes do vídeo do Castanhari juntos, não inteiro, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Vamos lá. Sim, estamos enfrentando a pior onda de incêndios na Amazônia nos últimos 7 anos. Tá, mas o que está causando esses incêndios? Eles são criminosos ou esses incêndios são naturais pela época do ano? E qual a real importância da Amazônia pra gente? É tudo isso que falam mesmo? Logo nessa introdução já dá a entender que ele vai falar das causas do desmatamento, né? Então a gente realmente fica esperando isso. Olá, meus queridos amigos, eu sou o Felipe Castanhari e hoje eu vou tentar explicar de uma forma simples o que está acontecendo na Amazônia. Ele começa fazendo uma pequena introdução, falando o que é Amazônia, o que é Amazonas, fala um pouquinho de como a mídia repercutiu o caso. Vou pular direto para um dos pontos principais que eu quero ressaltar com vocês. Mas por que estão queimando as nossas florestas, meu Deus? Bem, antes de mais nada, o Código Florestal libera queimadas em algumas situações. Então existem lugares onde você pode queimar legalmente, mas a pessoa precisa ir sempre antes num órgão ambiental dizendo quando e onde pretende fazer essa queimada para conseguir uma autorização. E aí eu faço aqui a primeira reflexão. Quando eu escutei essa parte do vídeo, a primeira coisa que me veio na cabeça é, poxa, mas qual que é a diferença de uma área desmatada, de hectares e hectares, de árvores derrubadas, vidas perdidas, porque a gente fala de árvores, a gente vê as árvores caindo, mas a gente também não pode esquecer que tem espécies diversas morando naquelas regiões desmatadas. Qual que é a diferença da área desmatada, que recebeu um papel falando, ok, pode desmatar, da área desmatada que não recebeu um papel? A morte é a mesma, a árvore derrubada é a mesma, os animais que morrem são os mesmos. Imagina que você está na tua casa, vem um trator e derruba a tua casa. A sua angústia, o seu desespero de perder a tua casa vai ser o mesmo, independente se você tem um papel ou não. Só queria trazer essa reflexão porque às vezes a gente se acostuma na sociedade e acha ok, e permite, e convive com essas regras sociais sem questionar. Por que ok, o que é legal? Será que a gente num dia não vai perceber que é absurdo, mesmo legalmente, que não deveria nem ser legalizado desmatar? Quando a gente aceita o desmatamento porque tem um papel e só reclama do desmatamento que é ilegal, não faz sentido. É a mesma coisa que eu falasse assim para um cara que bate na esposa, ó, pode bater, mas não pode deixar roxo, tá? Porque se deixar roxo, não pode. Não faz sentido nenhum. Desmatamento é desmatamento do mesmo jeito, é vida da mesma forma, independente de uma assinatura em um papel. Os incêndios que são causados pelo homem têm 2 objetivos diferentes. Um é usado para limpar a área depois da colheita, ou seja, preparar o solo novamente para um novo plantio. O outro é usado para desmatar uma área. Esse segundo é feito da seguinte forma. Primeiro cortam-se as árvores de um local, normalmente com o que é chamado de correntão, né? 2 tratores interligados por uma imensa corrente vão andando e derrubando as árvores. Essa parte que ele mostra, as árvores sendo derrubadas, é muito cruel e, de novo, a mídia, de modo geral, quando se fala de desmatamento, focam muito nas árvores, o que não deixa de ser importante, mas e os animais que estão lá, quantas vidas estão lá, enfim, é muito triste. Essa floresta que foi derrubada fica um tempo lá no chão secando, geralmente adentrando a estação de secas, pois só assim a vegetação perde umidade o suficiente para que seja possível colocar fogo nela. Só depois que toda a vegetação foi queimada que é possível plantar o capim que os gados irão comer. Quando ele
citou gado, eu falei, pronto, agora o Castanhari vai realmente na real causa do problema. Mas se você assistir o vídeo na íntegra, você percebe que ele só cita, ele pincela a palavra fazendeiros, gado, fazenda, gado, e não aprofunda o assunto. Gado, fazendeiro, não é um mero causador ou uma pequena porcentagem do problema. A pecuária é responsável por 80% do desmatamento no Brasil, e o restante, a grande maioria disso é para plantar ração, soja, milho, que vai alimentar os animais do abate, galinha, porcos. Atualmente a gente tem 30 milhões de hectares que são ocupados por gados, animais para o abate, ou seja, não é um mero detalhe, como deu a entender em todo o vídeo que ele fez. Vamos continuar. Everything starts with a small logging road going to the forest. The road stays, and then a cattle rancher arrives, and then he starts cutting the remaining tree, burns everything to put cattle. Fala de novo do gado. Então, pelo que tudo indica, a maior parte do desmatamento está vindo de incêndios criminosos. Na verdade, a maioria dos incêndios vem de uma demanda da população de consumir carne, porque os incêndios criminosos são feitos para quem quer colocar gado. Esse gado vai virar carne no mercado. Então, quem que está financiando esses incêndios criminosos? E o Ricardo Laurino falou algo em outro vídeo aqui do Vegflix recentemente sobre desmatamento. Ele falou algo que é perfeito. O seu hambúrguer no prato, o seu churrasco é o isqueiro da queimada, do desmatamento. Não é um link distante, não é uma relação indireta, é uma relação direta. Então, até que ponto a população financia esses incêndios ditos criminosos? Porque para mim, mesmo sendo legal, não deixa de ser criminoso. É um crime com um ambiente que jamais deveria ter uma assinatura de um homem, sabe? Enfim, de alguma pessoa. Mas o que o próprio Bolsonaro e as pessoas que apoiam esse tipo de discurso mais deselegante não percebem, isso tem um efeito extremamente negativo para nossa política externa. Não faz muito tempo que foi assinado um acordo comercial enorme entre o Mercosul e a União Europeia, que pode ser ótimo para o Brasil, criando oportunidades comerciais gigantescas. O que faria? Eu preciso fazer uma outra pausa, porque é muito louco o principal problema e causa do desmatamento ser a pecuária, e no final ele termina o vídeo falando sobre oportunidades comerciais e aparece lá a foto das carnes no mercado. Que oportunidades são essas? Que oportunidade comercial tão incrível é essa que está provocando o desmatamento, o aquecimento global? E vamos aos números. Para produzir 1 quilo de carne bovina é preciso 165 metros quadrados de pasto. São 6.500 metros quadrados de terra por ano por brasileiro que consome carne. E para quem acha que, mas a agricultura também gasta muito, vamos aos números. Em 2014, a pecuária brasileira produziu 60 quilos de carne bovina por hectare. No mesmo ano e área, foram produzidos 25 mil quilos de laranja, 28 mil quilos de batata e 5 mil quilos de milho. Em números, para cada R$1 milhão de receita com a pecuária bovina, são gerados 22 milhões de custos ambientais e de perda de capital natural. A gente não pode esquecer que os animais que vão pro abate produzem excrementos. E esses excrementos contaminam os solos, contaminam também os nossos mares. Então o impacto ambiental que a gente tem é numa escala tão devastadora. E eu poderia ficar aqui falando por horas dos impactos ambientais que a pecuária causa, além do desmatamento em si. Então entenda que a falta de sustentabilidade pode sim prejudicar muito o Brasil economicamente, principalmente quando pensamos em produtos do agronegócio, que é um dos pilares da nossa economia. Eu vou falar algo que eu sempre falo nas minhas redes sociais: consumir carne é insustentável. Falar de sustentabilidade e pecuária não faz sentido. É a mesma coisa que o marido que bate na mulher falar sobre feminismo. Não faz sentido nenhum, são coisas totalmente opostas. Uma bate direto na outra. É impossível falar de pecuária, de agronegócio e falar de sustentabilidade. Se esse padrão de consumo continuar como está hoje em dia, em 2050 a gente tem que aumentar a produção de gado em 70% para dar conta da demanda.
Imagina o impacto que esse número vai ter. A pecuária é responsável por 90% do consumo de água no mundo. É o setor que mais polui as águas. No Brasil, mais de 60% dos impactos climáticos vem da pecuária. Isso que a gente só tá falando diretamente do meio ambiente, porque se eu fosse falar também da saúde pública, eu poderia falar de gripe aviária, eu poderia falar do uso desenfreado de antibióticos que esses animais de abate recebem. E é sempre bom lembrar, nunca é demais, que carne vermelha já está na lista da OMS como um alimento com potencial cancerígeno. Qual o impacto disso na economia? É enorme. Eu realmente não entendo porque até hoje as pessoas falam que a pecuária é um dos pilares da economia. É um pilar que está apoiado em lama, porque é totalmente insustentável. E as consequências na raiz desse pilar são consequências devastadoras no mundo todo. O Brasil tem uma boa política ambiental e a gente não pode regredir nesse aspecto. Será mesmo que o Brasil tem uma boa política florestal? Na década de 60 e 70, o governo oferecia terras de graça para as pessoas irem para a região da Amazônia. Era um modelo que existiu por algum tempo para estimular o povoamento de lá, mas por causa da baixa infraestrutura, eles nunca conseguiram povoar tanto. Então, se hoje em dia a gente perdeu só 17% da Amazônia, não é porque nós somos bons ambientalistas, é porque a gente não tem estrutura na região para desmatar ainda mais. Prova é que a Mata Atlântica, por exemplo, que fica na região sul e sudeste, só sobrou hoje em dia 8,5% da nossa Mata Atlântica, porque tem muita estrutura em volta que possibilitou o homem desmatar e explorar tudo que ele pôde. Mas, além disso tudo, é preciso que o governo fiscalize. Fiscaliza, governo! Porque se houvesse uma fiscalização efetiva, por exemplo, da Amazônia, eu tenho certeza que não estaríamos passando por essa situação. E ele termina o vídeo falando que a grande chave de tudo isso é a fiscalização. A fiscalização. Eu já falei isso recentemente lá no Instagram. A floresta amazônica é gigantesca. Nos últimos 20 anos, mais de 1.000 ativistas morreram justamente no combate a esse desmatamento desenfreado. Eu terminaria esse vídeo falando, e qual que é a sua responsabilidade? Qual que é a nossa responsabilidade? Qual que é a responsabilidade da população nisso tudo? Qual o papel que a gente tem nisso? Esse vídeo deixa o espectador em uma posição totalmente passiva, refém do governo, quando na verdade a gente pode fazer muito, mudando o que tem no nosso prato. Se desmatam tanto é porque tem demanda para desmatar, e essa demanda vem da carne que a gente compra no mercado, do hambúrguer que você pede na lanchonete, do churrasco que você faz no final de semana. Essa é a demanda, é por isso que desmatam. Mais importante do que a lei, do que um papel, é a nossa função como cidadão de entender quais são os nossos impactos nesse mundo, o que acontece que eu faço aqui que vai repercutir lá do outro lado do país ou do planeta. Aí sim, a gente talvez comece a ter um pouco de resultado. Por isso eu te convido a tirar os animais do seu prato. Comer carne é insustentável e desnecessário. A gente não precisa de carne para viver. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe também de dar um like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho de notificações e deixa aqui o seu comentário do que você achou do vídeo do Castanhari, se tem algum outro ponto que você gostaria de reforçar ou de ressaltar. Comenta aqui pra mim, eu quero saber. Um beijo, até a próxima. Tchau!